Francisco, a falar-vos de Alfosqueiro. Estamos, no que diz respeito à política internacional, estamos numa fase muito interessante, como quem diz, com um potencial para diversos desenvolvimentos podem ser mais ou menos positivos para todos nós neste planeta. Falo especificamente da questão da paz na Ucrânia e da questão das tarifas do Donald Trump. As tarifas foram um desastre em termos de geopolítica e que a administração americana está neste momento a tentar resolver, a tentar arranjar maneira de andar para trás um bocadinho para não perder aquilo que foram os 80 anos de política externa americana. Já na Ucrânia, o processo de paz está-se a arrastar e a tropeçar em si próprio, mas existe a possibilidade de que haja resoluções a curto prazo, o que tem consequências. Começando pela questão das tarifas, eu acho que é importante falar disso porque há muitas más interpretações, muitos maus entendimentos sobre o contexto, não é as próprias tarifas em si, mas sobre o contexto das mesmas. Porque é assim, as tarifas como ferramenta política não é inusitado usá-las para tentar chegar a fins políticos. Mais ainda porque os Estados Unidos estão num processo de fuga do mundo já há algumas décadas para cá. Depois das guerras mundiais tornaram-se a grande potência mundial, dominantes das vias marítimas e do comércio e, portanto, para todos os efeitos dos senhores do mundo, a única real superpotência. A União Soviética tentou competir, mas a Rússia, que era o centro da União Soviética e que não é difícil descrever a União Soviética como uma continuação do Império Russo sob outros meios, mudança de dinastia, diga-se de passagem, nunca teve realmente capacidade para roubar as vias marítimas aos Estados Unidos. Aliás, o estudo da geopolítica no contexto da Rússia e no contexto da Europa Central e de Leste, o conceito do Heartland, aconselho que investiguem sobre isso, sempre indicou que a única maneira de a Rússia conseguir realmente tornar-se uma mega potência mundial é conseguir acesso a vias marítimas quentes. Algo que eles tentaram fazer de várias maneiras durante a Guerra Fria. Os americanos foram sempre tentando impedindo esse processo, de modo a manter a hegemonia sobre as vias marítimas mundiais e, portanto, o controle do comércio. Mais recentemente, com as campanhas russas na Síria e agora na Líbia, há uma tentativa de conseguir acesso a essas vias marítimas, a essas águas quentes, para ter algum impacto no comércio mundial. Onde é que isto aplica nas tarifas? Os americanos têm sido então a potência dominante por causa do controle deles, do controle dessa nação, das vias marítimas. Ora, apesar de tudo, a América tem o potencial para ser quase autossuficiente a recursos, a materiais e humanos. Quase. Mas em grande esquema tem esse potencial, é a única potência na história da humanidade que realmente tem essa capacidade inerente a si própria, porque os Estados Unidos ocupam a maior parte do continente norte-americano e até podemos ver através dos desabafos de Donald Trump que há um grande desejo de dominar todo o continente norte-americano. Ora, ao fazer isso, conseguiu então essa capacidade de ser autossustentáveis. Isto também porquê? Porque as guerras constantes e todo o esforço político, geopolítico e social que os Estados Unidos fizeram para manter a hegemonia sobre as vias marítimas cansou a sociedade e a cultura americanas. A Vietnã, a guerra no terror, a guerra no Iraque, etc, etc, etc. Esse cansaço de ser a polícia do mundo, associado ao potencial de serem autossuficientes em termos de recursos, tem criado um movimento na política americana para um isolamento eventual do mundo. O Donald Trump tem problemas como ser humano, tem problemas na sua própria agenda pessoal, no impacto que isso vai ter no mundo, mas sobretudo na sociedade americana,
Mas a verdade é que aquilo que ele está a fazer, aquilo que ele representa, não são alienígenas à cultura americana. Fazem parte de um processo que está em curso por causa dos fatores que eu falei. Neste aspecto, as tarifas representam uma tentativa de trazer de volta toda a capacidade de manufatura, toda a produção, fábricas, etc., que saíram dos Estados Unidos por os salários terem tornado muito altos, face aos ganhos, e os levaram para a China, para o Bangladesh, para esses países em que os salários são mais baixos, os trabalhadores têm menos direitos. Para ser autossuficiente, a América precisa reaver essa capacidade de produção. Porque lá está, para ter todos os recursos humanos do mundo, ter recursos humanos suficientes para tudo, mas se não há a capacidade fabril, isso não vale nada. Portanto, é preciso que as fábricas retornem aos Estados Unidos. Ao impor tarifas e tornar produtos que vêm do exterior mais caros, nós estamos a obrigar a nossa população com produtos nacionais. A função da tarifa é essa. Uma tarifa não vai impor impostos nenhum no estrangeiro. É sobre o próprio cidadão. Se Portugal agora impor tarifas sobre produtos americanos, é o português que vai pagar essas tarifas, não é o americano. Mas a ideia não é realmente que o estrangeiro pague o que quer que seja, é obrigar o americano a pagar mais para se ter, então, dar prioridade ao produto nacional. Ora, em que patamar é que isto, porquê que isto é um desastre para a política americana? Dois motivos. Primeiro, um motivo prático, que é, demorou décadas a que essas fábricas fossem transferidas para o estrangeiro. Vai demorar décadas a que elas regressem. Portanto, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que, para realmente instalarmos um programa e uma política para que os Estados Unidos retornem as fábricas para o país e para se isolem do mundo, como a atual administração quer e as administrações anteriores foram tentando, é preciso um processo de décadas de muito cuidado e de muito planeamento geopolítico para conseguir devolver a capacidade de produção aos Estados Unidos. Impor tarifas assustadoras é um mecanismo feito de repente e que não tem capacidade para realmente mudar nada, a não ser prejudicar os próprios americanos. Isto tem que ser um processo, uma negociação muito longa. O Trump está a tentar conseguir algo que se sabe que vai demorar décadas, numa semana. Não acontece, porque mesmo que agora todos os investidores americanos digam não, vamos montar as fábricas todas nos Estados Unidos, vai ser preciso montar as fábricas, vai ser preciso montar estradas, vai ser preciso montar caminhos de ferro, vai ser preciso criar toda uma infraestrutura para que essa produção retorne aos Estados Unidos e seja distribuída por aqueles que vão precisar desses produtos. E lá está, isso é um processo muito lento e que estas políticas da administração Trump não conseguem corresponder, não conseguem assumir. Portanto, é uma ideia que existe na política americana, na sociedade americana, mas está a ser efetuada de um modo muito desastroso, muito atabalhoado, como se costuma dizer. Passamos então para o efeito geopolítico, porque qual é o problema aqui então, estas tarifas unilaterais para toda a gente e para todo lado? Os Estados Unidos, para manter a hegemonia sobre as vias marítimas que eu falei há bocado, o que eles precisavam de fazer foi criar uma rede de aliados que permite que as frotas mercantes e militares americanas consigam atravessar o mundo em segurança para comercializar e para proceder a ações militares para defender esses mesmos interesses. Isso depende da rede de aliados que os americanos criaram. Nós, então, os americanos, ao estarem a penalizar esses países por décadas de aliança ou a impor tarifas também a eles, estão basicamente a demonstrar que os Estados Unidos já não são um aliado estável, não são um aliado em que se possa confiar. E vai forçar os aliados americanos a arranjar outros aliados para colmatar aquilo que os Estados Unidos estavam a efetuar, nomeadamente a China, que neste momento é o grande rival americano. A China e a Rússia. Mas a Rússia é outra questão mais complicada. Ou seja, o desastre geopolítico das tarifas é esse. É que não só está a tentar fazer algo muito rapidamente, que vai demorar de facto décadas a cumprir-se, e se o atual panorama se manter, vai haver nos Estados Unidos vai ser
anos e anos de fome, de desemprego e de sofrimento, até se conseguir preencher as lacunas que a política de tarifas vai criar. E ao mesmo tempo, a capacidade americana de conseguir de pôr os seus desejos no mundo e de comercializar o que necessita para ir sobrevivendo até lá, perde-se porque os aliados estão a afastar. Essa foi a parte das tarifas que eu queria falar sobre isto durante muito tempo, só que estas últimas semanas tem sido complicado. Mas é importante pensar nisso, tipo, o Trump está a ser desastrado, mas o que ele está a fazer não é único dele próprio. É um processo que a América tem dado a cumprir. Passamos agora à questão da paz na Ucrânia. Desde a invasão de Kursk pelos ucranianos no ano passado, que basicamente a linha da frente não se tem mexido. Tem havido perdas e ganhos aqui e ali para ambas as partes, mas a verdade é que a guerra basicamente estagnou, e podemos até dizer que basicamente estagnou desde 2023. Não há ganhos importantes para lado nenhum. Mesmo a incursão em Kursk foi a maior conquista de território por qualquer dos lados desde 2023, mas mesmo assim os ucranianos acabam por ser obrigados a ceder grande parte dela quando tropas norte-coreanas foram enviadas para a Rússia para morrer e forçar os ucranianos a recuar. A guerra está no impasse. É necessário uma ofensiva em grande escala e muito bem sucedida dos ucranianos no sul para conseguir romper este impasse de alguma maneira. Os russos não têm capacidade de ocupar a Ucrânia, ou a parte que não foi ainda ocupada. Não têm essa capacidade. O que vão fazer é continuar a mandar tropas para a frente, aguentar o status quo até se forçar o inimigo a aceitar a paz. O Trump, como eu já tinha referido, e o grupo MAGA e os republicanos em geral, podemos argumentar que tem uma certa simpatia pelo Putin, pela Rússia de Putin. Eles têm declarado, indireto ou indiretamente, que querem tornar a América naquilo que a Rússia é. Okay? O grupo MAGA, muitos dos seus indivíduos mais influentes, são pessoas que são abertamente monárquicas, querem fazer do Donald Trump o primeiro rei dos Estados Unidos e criar uma sociedade dividida entre as massas e as elites com benefícios. Basicamente querem voltar à Idade Média nos Estados Unidos. O isolamento dos Estados Unidos, que é inevitável, como eu disse, permite que isto aconteça. Portanto, eles aproximaram-se do Putin. O Donald Trump é conhecido por ter trabalhado para os soviéticos na Guerra Fria, o agente Krasnov, e, pelos vistos, continua a trabalhar para os russos. Porque tem interesses próprios, não é verdade? Portanto, com isto, o que é que isto significa? Significa que, no ano passado e agora este ano, os americanos deixam de enviar armamento e trocar informações com os ucranianos. O que cria uma falha nas capacidades ucranianas, que os impede de fazer ofensivas, ou em certos casos até defender, porque não têm as informações necessárias para fazer as operações defensivas. A Europa tem andado a colmatar o buraco que os americanos têm deixado aqui e ali. Estão neste momento a enviar muito mais equipamento para a Ucrânia. Já entraram lá os caças Mirage, já armas novas também estão operações na Ucrânia, mas a questão é, não há capacidade dos ucranianos conseguirem acumular material suficiente para fazer uma ofensiva que realmente quebre as costas do camelo. Que realmente quebre o exército russo e permita um descambar que leva à destruição, se não do regime, pelo menos da invasão em si. Tem-se falado muito em os ucranianos cederem o território capturado, tem-se falado muito em cederem pelo menos a Luhansk, Donetsk e a Crimeia. O próprio Trump falou disso este sábado, sexta-feira, aliás. A ideia está cada vez mais patente que não há maneira de se obter uma solução militar para este conflito. Os ucranianos não conseguem recuperar o que perderam e os russos não conseguem capturar mais. O que isto quer dizer é que há uma tentativa muito grande de se levar a uma negociação de paz, basicamente aceitar que isto é um empate, a Ucrânia sobrevive, mas a Rússia mantém territórios que capturou. Isso vai ter consequências, claro.
Uma consequência é a consequência benéfica também para este lado. Ao haver um parar do confronto, permite que a Ucrânia se rearme, se reequipe, se torne maior e mais capaz para aguentar o inevitável futuro ataque russo. Porque a Rússia não pode parar, não vai parar e não pode parar. No atual regime, atualmente como o regime está estruturado, é um regime que vive para a guerra. Não vai parar, vai voltar a atacar a Ucrânia ou vai atacar outro país qualquer, que é onde acho que há uma fraqueza. Isso não, é inevitável. Com isto dito, essa paragem também permitir que a Europa se rearme, porque a Europa basicamente ignorou os seus exércitos durante as últimas décadas por causa da hegemonia americana. Os americanos estavam capazes de defender a Europa de um ataque. Portanto, o chapéu de chuva americano tornou-se o centro fulcral da defesa europeia, o que é um erro geoestratégico por proporções bíblicas. Ou seja, a Europa neste momento vai correr, mas correr a sério para conseguir reequipar-se, arranjar mais soldados, arranjar mais carros de combate, arranjar mais aviões de combate, arranjar mais munições, as munições são extremamente importantes, para se preparar para a futura ofensiva russa que vai acontecer. E esta também é outra parte, a segunda parte deste processo. Havendo paz na Ucrânia, a Rússia também se vai reequipar e repreparar, porque, como eu disse, a Rússia não pode parar de combater neste momento. Toda a sociedade, toda a economia está virada para a guerra, e se isso para, a economia russa, que já está bastante danificada pelas sanções, vai acabar completamente. Então, mais daqui a 2, 3 anos no máximo, havendo paz agora, daqui a 2, 3 anos no máximo vai haver uma nova ofensiva russa, e a Europa toda vai ter que entrar. Não vai haver hipótese. A Europa tem que se armar agora, para estar pronta daqui a 2 anos para uma nova guerra que a vai envolver diretamente. Esta guerra pode ou não levar a uma aliança russo-americana. Porque, como eu disse, na tentativa americana de se tornar independente, eles estão a tentar reunificar todo o continente americano. Isso implica arranjar a maneira de ocupar o Canadá e ocupar a Groenlândia. O Canadá é um aliado da Europa e dos Estados Unidos, mas é o que é. Groenlândia é território da Dinamarca, faz parte da NATO e da Europa. Isto cria as condições para que haja uma aliança russo-americana e, como eu disse, o grupo do Trump, os MAGA e o próprio Trump e os republicanos têm uma grande simpatia pelos russos, pelo Putin, não é pelos russos, é pelo Putin. Isto facilita uma aliança russo-americana contra a Europa e que levará a Europa a juntar-se à China contra os russo-americanos. É a guerra mundial, que é inevitável. Se vai ser este o paradigma, ainda estamos por descobrir. Mas a verdade é, as tarifas do Trump e o processo de paz na Ucrânia estão interligados e estão a definir o que vai ser o próximo conflito, que vai ser muito mais próximo do que nós pensamos. E isto deixa uma mensagem para os europeus e para os portugueses. Porque quando essa guerra rebentar, vamos questionar-nos se queremos estar envolvidos nela. Temos duas opções. Ou não nos envolvemos e aceitamos os nossos senhores americanos quando eles invadirem os Açores, Madeira e talvez Portugal continental, passamos a ser uma colónia, ou nos juntamos à Europa e lutamos com eles para manter a nossa integridade e um conceito de cultura e sociedade europeus. Há um velho ditado que eu costumo referir muito nestes vídeos, que é que nunca vivemos tempos interessantes, e este é um dos problemas de vivemos tempos interessantes, é que nós estamos na linha. Falamos mais tarde.